primeiros 25 minutos do Flamengo do segundo tempo foram espetaculares. O Flamengo voltou numa rotação ainda mais acelerada, com Bruno Henrique e De La Cruz atropelando os adversários e o Pedro dominando a área, colocando no bolso os zagueiros do São Paulo. Né? E aí sai o segundo gol do De La Cruz numa jogada brilhante do Pedro. O Flamengo, até este momento do jogo, dominou inteiramente o São Paulo. O São Paulo não jogou. O Flamengo no primeiro tempo foi bem melhor, o São Paulo não jogou. E na metade do segundo tempo, digamos assim, o Flamengo foi inteiramente dominante e espetacular. Fala comigo, rubro-negro, eu tô um pouco diferente hoje, tô com um fone, porque nesse vídeo eu vou trazer para vocês um react, dessa vez, de um carinha que eu não costumo trazermos aqui no canal, mas que não perde para ninguém que eu trago aqui. Se trata de João Guilherme, lendário narrador. Toca música, toca música! Narrou vários títulos do Flamengo, inclusive aquela Libertadores histórica. João Guilherme tem história e é bem conhecido pela torcida rubro-negra. Eu tô trazendo aqui para vocês nesse vídeo a análise dele do jogo Flamengo 2, São Paulo 1. Vamos ver o que ele disse sobre esse joguinho que o Flamengo saiu com a vitória. Segundo gol de De La Cruz, cara. Fez um no jogo passado, aquele golaço de falta e já marcou outro gol. De La Cruz tá prometendo, hein? Se manter esse ritmo, no próximo jogo contra o Palmeiras já tem outro gol do menino. Créditos desse vídeo são do João Guilherme. Quem não conhece o canal dele, dá uma passada. Canal Fala João Guilherme. Conta com quase 200 mil inscritos. É pouco comparado ao tamanho do João Guilherme, mas vai lá, dá uma moral pro João Guilherme. Tem vários vídeos dele. O cara merece. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dele. Então, termina esse vídeo aqui, vai lá e dá uma moral pro nosso narrador. Antes de ouvirmos ele falando, deixa o seu like, meu amigo, se inscreve no canal, aciona o sino de notificação, dá essa força aqui pro nosso canal também. Então agora sim, vamos ver o que João Guilherme falou. Estive no Maracanã e vou dar aqui a minha opinião sobre Flamengo 2, São Paulo 1. Num primeiro momento, né, olhando o jogo antes, mesmo com Luiz Araújo e Arrascaeta, que são titulares, poupados, estavam no banco, o panorama era muito favorável ao Flamengo. O Flamengo tem um time melhor, tem um elenco melhor, vive um momento melhor do que o São Paulo. São Paulo vem com um técnico que está virtualmente demitido, com muitas ausências, então eu imaginei, o panorama do jogo é para uma vitória do Flamengo. E esse panorama acabou se confirmando. O Flamengo fez hoje um jogo melhor do que as suas últimas partidas. O Flamengo, nas finais contra o Nova Iguaçu, no jogo contra o Milionário, Palestino, no segundo tempo contra o Palestino, o jogo contra o Atlético Goianiense, o Flamengo não esteve bem nessas ocasiões. Hoje, o Flamengo voltou a jogar num nível de atuação que fez com que ele ganhasse os clássicos do Campeonato Carioca contra o Fluminense, que vencesse o Campeonato Carioca invicto, uma temporada que até agora reserva ao Flamengo nenhuma derrota. O Flamengo ainda não perdeu esse ano. O Flamengo hoje, com o Tite, levou o terceiro gol dele, 3 gols. Então o Flamengo está muito consistente, mas realmente tinha caído de produção nos últimos jogos. Hoje não. Hoje o Flamengo voltou a jogar bem. O primeiro tempo foi bom, ele jogou melhor do que o São Paulo, né? Ele abriu 1-0 com um golaço do Luiz Araújo, que é um jogador muito contestado, mas que eu lamento informar para quem não gosta dele,
que dificilmente ele sairá do time do Flamengo. Porque Tomara. quem vê os jogos, principalmente no estádio, e eu estava lá hoje e pude ver, o trabalho tático deste rapaz é impressionante. O que ele corre, o que ele ajuda na marcação, fechando o lado, compondo a linha defensiva, ele é uma peça primordial no esquema do Tite. Ele pode não ser um jogador espetacular, mas ele é um jogador extremamente útil, obediente taticamente, que se entrega ao máximo, que cumpre bem as suas funções e tem qualidade. O gol dele hoje foi um gol de quem tem qualidade. O Cebolinha se machucou logo no começo da partida, e aí Bruno Henrique, que estava escalado de início lá do lado direito, ele veio para o lado dele, para o lado esquerdo. E o Luiz Araújo, que era para ser poupado, com 15 minutos de jogo, entrou em campo. Ou seja, não foi poupado. E o Bruno Henrique, vindo para o lado dele, deixou uma situação muito clara. A competição que está sendo estabelecida no elenco do Flamengo está fazendo com que os jogadores se dediquem e se entreguem ao máximo. O Bruno Henrique hoje entrou voando. Foi muito Como bem. há muito tempo a gente não via o Bruno Henrique entrar nos jogos. Porque é o seguinte, o Cebolinha, ele arrumou um lugar no time. Ele é titular do Tite. Mereceu. Então o Bruno Henrique tem que mostrar serviço. Apesar da história dele maravilhosa, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, um jogador decisivo e outras coisas mais, ele sabe que o Cebolinha, neste momento, é o titular. Então ele entrou nesse jogo e eu não tenho a menor dúvida que o Bruno Henrique colocou um problema na cabeça do Tite. Problema bom. E aí resta saber o que teve o Cebolinha, quanto tempo ele vai ficar de fora. Mas é uma situação privilegiada para o Tite poder contar com dois jogadores na mesma posição, como Cebolinha e Bruno Henrique. É uma disputa espetacular. Eu chego a dizer que eles seriam titulares da maior parte dos times do futebol da América do Sul, né? E o Bruno Henrique hoje entrou no jogo para valer, para disputar essa posição. Ele aproveitou a oportunidade. Ele jogou uma barbaridade. Ele hoje fez uma atuação no padrão dos seus grandes momentos na história do Flamengo. Jogou muito bem quando foi lá para o lado dele, para o lado esquerdo. Então, Bruno Henrique, sem dúvida, é um destaque desse jogo. O Pedro, né, cada vez mais, mesmo quando o Gabigol estava no banco, o Pedro, cada vez mais, está se consolidando, se firmando como o dono absoluto da posição. O 9 bolado, como a galera do Flamengo chama. Ele é o cara na posição do futebol brasileiro. Ele é o 9, homem de área, que tem uma capacidade técnica muito grande, tem muitos recursos, embora não seja um jogador rápido, mas ele é extremamente técnico, ele tem presença e ele é um grande artilheiro. Não sei A como vai pra jogada que ele seleção, fez cara. hoje no gol do De La Cruz foi uma patifaria de bonita, uma piada aquela jogada, coisa linda. A gente começou a rir de alegria ao ver uma jogada tão bonita. E que rendeu o gol de De La Cruz. Esse aí merece um capítulo à parte. Que jogador, hein, meu? Que jogador. Cada vez que você vai ao estádio e vê De La Cruz jogando, você lindo. nota como ele é incrível. River chora lágrimas de sangue. Ele não é um
craque refinado, com altíssimos recursos técnicos, mas ele é muito bom de bola. Ele é um jogador técnico. E aliado a isso, ele tem um dinamismo, uma intensidade de jogo que realmente chamam muita atenção. Então ele consegue ser um jogador, é um multi-homem, ele está em todas as partes do campo. O campo para ele é pequenininho, ele corre o campo todo e quando a bola chega, ele na maioria das vezes vai bem. Ele sabe o que fazer com a bola. Então, o De La Cruz está comprovando que ele é, sem dúvida, uma contratação cara, mas que está ficando cada dia que passa mais barata, porque ele tem muita coisa a dar ao Flamengo. Com o De La Cruz em campo, o Flamengo fica muito mais forte e com possibilidades de ganhar títulos, porque ele tem essa capacidade de transformar a equipe. Por exemplo, o primeiro tempo do Flamengo foi bom, mas os primeiros 25 minutos do Flamengo do segundo tempo foram espetaculares. O Flamengo voltou numa rotação ainda mais acelerada, com Bruno Henrique e De La Cruz atropelando os adversários e o Pedro dominando a área, colocando no bolso os zagueiros do São Paulo. Né? E aí sai o segundo gol do De La Cruz numa jogada brilhante do Pedro. O Flamengo, até este momento do jogo, dominou inteiramente o São Paulo. O São Paulo não jogou. O Flamengo no primeiro tempo foi bem melhor, o São Paulo não jogou. E na metade do segundo tempo, digamos assim, o Flamengo foi inteiramente dominante e espetacular. Deu um show no São Paulo, no Maracanã. Pior que o Flamengo jogou muito bem, cara. Só o que me pegou nesse jogo foi o final. O final que o Tite mexeu no meio campo. Em jogo colocou o Igor Jesus, colocou o Vitor Hugo, que ele mexeu bastante no time. E daí o time deu uma piorada, cara. O Flamengo deu uma piorada absurda. Outro que não foi muito bem hoje foi o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas visivelmente hoje não teve uma boa atuação. Hoje não, ontem. O Ayrton Lucas não teve uma boa atuação. Infelizmente, essa é a verdade, cara. O Ayrton Lucas foi um dos piores jogadores do Flamengo em campo, se não foi o pior. E o Tite tem que rever isso. O Tite mudou o jogo, mudou os jogadores. O Flamengo piorou muito, cara. O Flamengo passou a ser pressionado. Quase que o Flamengo tomou um empate pro São Paulo. Essa é a triste realidade. Quase que o Flamengo tomou um empate pro São Paulo. Infelizmente, o Tite tem que mexer isso, porque outro detalhe que eu até anotei para falar para vocês. O Flamengo vai perder 9 jogos do Brasileirão na Copa América. Na Copa América, o Flamengo vai jogar 9 vezes o Brasileirão. 27 pontos estão em jogo nessa história. Quase um quarto do campeonato, porque são 38 jogos. Se fosse 36, era um quarto certinho. Quase 25% do campeonato vai ser jogado com o Flamengo sem o seu meio-campo inteiro. 9 jogos, o Flamengo não vai ter seu meio-campo inteiro. Eric Pulgar vai para a seleção chilena. De La Cruz e Arrascaeta vão para a seleção uruguaia. O Flamengo vai perder o Varela para a seleção uruguaia também. O Flamengo vai perder o Matias Vinha pela mesma seleção. Então, meu amigo, se o Flamengo tiver um desempenho como esse que teve quando o Tite botou o Igor Jesus, colocou o Vitor Hugo, o Flamengo vai perder 27 pontos. O Flamengo vai dar 27 pontos para todos os seus inimigos, para todos os seus adversários, porque foi uma atuação muito ruim. O Tite tem que treinar com essa escalação, porque daqui a pouco essa vai ser a escalação. Alan,
Igor Jesus e Vitor Hugo. Pelo menos eu julgo que essa vai ser a escalação. Talvez o Tite coloque o Matheus Gonçalves, um Lohan, quem sabe, mas eu acho, na minha opinião, que esse vai ser o meu campo. Alan, Igor Jesus e Vitor Hugo. São os 3 jogadores que o Tite colocou em campo. Inclusive o Alan começou, Vitor Hugo e Igor Jesus entraram no decorrer do jogo. Então, Tite, dá uma treinada, cara. Porque se o Flamengo jogar desse jeito, o Flamengo não vai conseguir competir contra os outros times. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!